Feche seus olhos agora, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos colocamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento, por esta noite, Senhor. Agradecer, Senhor, quão bom o Senhor está sendo para nós, Senhor, pelos Seus cuidados, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela Sua rica misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Sabemos que não merecemos nada, Senhor, mas o Seu amor tão grande por nós, ó Pai, tem nos alcançado. Senhor amado, peço ao Senhor que venha, Senhor, manifeste, Senhor, em cada coração da Tua presença, que o Senhor possa nos encher, meu Pai, do Teu Santo Espírito, Senhor. Traz de novo, meu Pai, para o Teu povo, fortalece a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor esteja repreendendo, Senhor, do nosso meio, meu Pai, todo levante do inimigo, Senhor, de todo mal, toda doença, Senhor, toda enfermidade, que saia, Senhor, de nossas vidas, que seja repreendida em nome de Jesus. Pai, alcança as nossas famílias, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo a Tua paz, a Tua alegria, o Teu grande amor, meu Pai. Ó Senhor Deus, receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, que possa chegar a Ti, Senhor, suave e agradável, meu Pai. Pois tudo que fazemos, Senhor, é para Ti, tudo é por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite de comunhão. Muito obrigado, Senhor. Que louvado e exaltado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Contigo
minha vida eu entrego nas tuas mãos agora. Venha e seja Senhor e Salvador da minha vida, agora e sempre. Amém. Quem crê pode aplaudir. Quero te agradecer, ó Deus, pelas vidas que se colocaram aqui nesta noite para te adorar, se colocaram, ó Deus, à disposição da ação poderosa do Teu Espírito Santo. Venha nesta hora, ó Deus, e opera poderosamente na vida daquele que precisa, ó Deus, de cura. Opera, ó Deus, agora a cura física, a cura emocional, na vida daquele, ó Deus, que se encontra, meu Deus, às vezes magoado, entristecido, aborrecido. A Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, Senhor, nós cremos no Evangelho, cremos no Teu poder, Senhor. Então vem, opera em cada vida, em cada pessoa, Senhor, despertando para uma vida contigo, para uma vida de adoração, para uma vida de serviço. Vem, ó Deus, e abençoa agora a Tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande e eterno amor de Deus o Pai, e as doces e meigas consolações do Teu Espírito, esteja agora com toda a Tua igreja, e todos aqueles que creem e recebem, digam comigo amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 24, e nós vamos ler a partir do verso de número 13. Lucas 24, 13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava de Jerusalém 60 estádios, ou 12 quilômetros. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro
e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, graças a Deus. Nós estamos vivendo a semana que antecede essa vitória maravilhosa, poderosa do Senhor sobre a morte. Jesus ele veio no seu ministério terreno e durante 3 anos e meio aproximadamente, ele realizou o seu ministério, ele ensinou a palavra. A Bíblia fala que ele estava todos os dias no templo, ensinando a palavra. A Bíblia fala que ele estava andando por aquelas estradas poerentas da Palestina, expulsando demônios, curando enfermos, realizando a obra de Deus. Mas a Bíblia fala que nesse curto período de tempo, Jesus ele realizou tantas obras, mas tantas obras que se fosse escrever, não caberia no mundo os livros. É bem assim que está escrito mesmo, né? Não caberia todos os livros. Tamanho ministério de Jesus, tamanha as obras que ele realizou, que foram grandiosas. E quando ele terminou o seu ministério, ele então entregou a sua vida. Ele, como sacrifício vivo, ele se entregou por nós, por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres, abençoados e salvos em nome de Jesus, né? Então, era na verdade para nós estarmos no lugar dele. Era para a gente estar naquela cruz. O castigo, né? O profeta Isaías ele fala com muita propriedade isso. 700 anos antes de acontecer, ele fala com bastante propriedade, né? Com bastante clareza e com uma linguagem até poética, muito linda. Ele fala assim: olha, um filho vos nasceu, né? A Virgem deu à luz, e ele é poderoso. O nome dele é Conselheiro, é Pai da Eternidade, é Príncipe da Paz, é Deus maravilhoso, é Deus conosco. E ele entregou a sua vida por nós, para que a gente pudesse então ser abençoado. Nas suas pisaduras nós somos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Pelos seus ferimentos nós fomos então abençoados. Então hoje nós estamos nessa posição confortável. Hoje você está numa posição de bênção, porque um alto preço foi pago. Às vezes a gente pensa que isso foi algo trivial, algo comum. Não, foi algo grandioso. Jerusalém estava toda agitada nesses dias com a festa da Páscoa. Era uma festa que reunia gente de toda a região, não só
de Israel, mas até de fora vinham pessoas, e tinha mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém para comemorar essa festa da Páscoa. E Jesus entregou a sua vida exatamente nesta semana. A Páscoa, ela é comemorada em uma semana. Deus disse lá no Antigo Testamento, em Êxodo 12, Ele deu todas as orientações da Páscoa, e Ele disse que ela devia ser comemorada do dia 14 ao dia 21 do primeiro mês, para Israel. E aquela semana era uma semana que estava bastante turbulenta a cidade, né? Estava bastante movimentada a cidade, com todas aquelas pessoas vindo ali para aquele sacrifício. Mas Jesus, Ele não entregou a sua vida naquele dia por acaso. Aquilo não aconteceu por uma simples coincidência. Não, há um propósito de Deus. Havia um propósito de Deus para isso. Porque quando você olha para Êxodo 12, a Páscoa é um sacrifício. O sacrifício do Cordeiro, sinalizando para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá na Páscoa aconteceu um sacrifício que libertou uma nação inteira. Não existia uma libertação tão grande como aquela naquela época. Uma nação inteira foi liberta. O povo de Israel, mais de 400 anos cativo no Egito, escravizado no Egito, naquele dia foi liberto. Deus enviou providência do céu. Deus ouviu a oração do povo e enviou providência, enviou solução para aquela situação. Mas para que aquilo fosse resolvido, para que o povo fosse liberto, foi necessário um sacrifício. Alguém precisou morrer, e foi o Cordeiro. Hoje também, para que você seja liberto, para que você vença o pecado, para que você tenha uma vida na presença de Deus, alguém precisou pagar um alto preço. Alguém precisou da sua vida. Para que você não desse a sua, Jesus entregou a sua vida. Por amor a mim e a você. Glória a Deus. Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Mas como o evangelista João registra muito bem, no capítulo 3, verso 16, ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Amém. mas tenha a vida eterna. Amém. Então esse ato de Deus em favor de nós, da humanidade, foi um ato de amor. Foi movido por amor. Deus precisa da gente. Deus vive muito bem, Ele é autossuficiente, Ele não precisa de nós. Mas por amor, movido por amor, Ele entregou a Jesus para que a gente pudesse ter vida, e vida abundante. Amém? Quem crê pode aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nessa noite de comunhão, nós podemos aqui extrair uma lição muito importante desse texto. Quando aqueles 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, eles estavam ali em Jerusalém, com certeza para celebrar a Páscoa, para participar de toda essa festividade, mas ali, no domingo que todas essas coisas aconteceram, eles estavam voltando para a cidade deles, para a aldeia deles, que distava de Jerusalém 12 quilômetros. E nesse caminhar que eles iam, pelo caminho, conversando sobre essas coisas que tinham acontecido, então, quem que se aproxima deles? O próprio Jesus, ressurreto. O próprio Jesus se aproxima deles. E é interessante aqui a gente observar que, às vezes a pessoa pensa, Jesus ele ressuscitou num espírito intangível. Ele era um ser como os anjos, De fato, era como os anjos, mas era mais do que isso, porque ele ressuscitou em carne, ele ressuscitou
em corpo, de forma corpórea. Ele não ressuscitou como um fantasma, ele não ressuscitou como um ser abstrato. Não, ele ressuscitou exemplificando a nossa ressurreição quando Jesus voltar. Você sabia que a gente vai ser ressurreto com um corpo transformado, um corpo incorruptível? Parece até uma coisa de ficção científica, não parece? A pessoa, de repente, num piscar de olhos, nosso corpo é transformado. A morte já não existe mais, a velhice já não existe mais, as doenças já não existem mais, Amém. e a gente se vê eternamente jovem. Aleluia. Parece coisa impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Amém. A sua palavra está ensinando isso, a palavra de Deus está afirmando isso, que os nossos corpos serão transformados num piscar de olhos, e nós seremos assuntos ao céu, e vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, Amém. e viver com Ele para todo o sempre. Amém? Então nós não vamos lá nas bodas do Cordeiro comer um pedacinho de pão e um cálice do suco da uva, não. Lá nós vamos participar de uma festa, as bodas do Cordeiro. Amém. A igreja, que é a noiva do Cordeiro, vai se encontrar com o noivo. Amém, Jesus. Hoje o Espírito Santo está aqui com a igreja, adornando a igreja, preparando a igreja. Imagina aquela noiva que está se preparando para o encontro com o noivo, para o casamento. Glória a Deus. Ela está sendo adornada, está tudo sendo minuciosamente cuidado. O seu cabelo, as suas unhas, né? O seu vestido, a sua aparência, tudo está sendo milimetricamente cuidado, cuidadosamente feito para que ela se apresente de forma bonita, de forma gloriosa. Tanto é que quando a noiva entra para o casamento, ela é o centro das atenções, né? Ela está linda, ela está maravilhosa, porque ela foi adornada, ela recebeu joias, ela recebeu vestes novas, ela recebeu vestes limpas, sem manchas. Assim é a igreja. A igreja está sendo adornada, a igreja está sendo preparada, a igreja está sendo santificada, para que as nossas vestes não tenham nenhuma mancha, nenhuma mácula, mas sejamos limpos para o encontro com aquele que é limpo, com aquele que é santo, com aquele que é maravilhoso, com aquele que não tem pecado, com aquele que é completamente glorioso. Amém? Quem feliz pode aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Então esses dois caminham rumo a Emaús, conversando sobre as coisas que tinham acontecido. E Jesus se aproxima deles e faz de conta que não está sabendo de nada. E aí é interessante o diálogo aqui, né? No capítulo 24 de Lucas. Verso 15. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas olha que interessante, os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Diga assim, fechados. Fechados. Exatamente assim. Quando a gente está voltado para as preocupações desta vida, os nossos olhos ficam como que fechados para as coisas de Deus. Jesus estava do lado deles, mas eles não perceberam. Eles foram caminhando e não conseguiram reconhecer que era Jesus. Então você veja, Jesus estava ressurreto, mas ele estava num corpo como o nosso, normal, se a gente for observar, né? Não um corpo mortal, não um corpo corruptível, mas eu digo assim no sentido de aparência. Às vezes a pessoa pensa que ela vai, na eternidade, ela vai ver igual um fantasma, né? Vai estar flutuando pelas nuvens, né?
igual aqueles fantasmas que a gente vê nos desenhos animados. Não, a gente vai estar com um corpo. Só que o nosso corpo não vai ser como o de hoje. Hoje a gente está limitado pelo tempo e pelo espaço. Hoje nós estamos limitados pelas leis da física. Mas na eternidade, o novo corpo, o nosso corpo vai ser igual ao de Jesus. Igual ao de Jesus. Os discípulos estavam com as portas trancadas. Jesus se pôs no meio deles. Quer dizer, é um corpo que atravessa a parede, né? Não impede, a parede não impede. Está livre desses impedimentos. Né? É um corpo que se transporta de uma forma muito rápida. Não depende mais do avião, não depende mais do carro, não depende mais de um transporte como hoje nós dependemos. Né? A gente vai ser transportado assim de uma maneira muito rápida e sobrenatural. Né? Então, Jesus se aproxima e eles não o reconhecem e eles ficam admirados de que Jesus não soubesse das coisas que estavam acontecendo. Como assim? Né? Não está sabendo o que aconteceu? Deu no Jornal Nacional, deu na internet, está todo mundo sabendo. Mas Jesus fala que não sabia, né? Não estava sabendo nada que estava acontecendo. Mas como? Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram? E Jesus pergunta quais? E aí eles contam, né? O que tinha acontecido a respeito de Jesus. E aí eles vão contando, né? Tudo o que tinha acontecido. Mas chega no versículo de número 25. Então Jesus lhes disse: ó nécios, ó desprovidos de discernimento, ó ignorantes, né? É esse o sentido dessa palavra nécio, desprovido de discernimento, ignorante no sentido de não conhecer, né? Ó nécios e tardios de coração, para crerem em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram. Diga comigo, constrangeram. Constrangeram. Dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Dá uma paradinha no 29, ele olha para mim. Olha, Jesus, ele não entra na vida de uma pessoa de forma intrometida, não. De forma deseducada, não. Nós precisamos convidá-lo. Nós precisamos constrangê-lo. Aqui a palavra foi forte, né? Constrangê-lo, Jesus, para entrar na casa deles. Às vezes a pessoa ela fica pensando que essas coisas de fé, essas coisas de Deus, isso daí acontece naturalmente na vida da pessoa. Não acontece naturalmente. Sabe o que acontece naturalmente na vida da pessoa? A tendência para o pecado. Isso acontece naturalmente. Sabe qual é a inclinação nossa como ser humano? Distanciamento de Deus. Essa é a inclinação nossa. Esse é o natural. O natural da nossa vida é a gente não querer as coisas de Deus. Isso é o natural. Isso é o homem natural. Mas a Bíblia fala que existe uma outra realidade para a gente viver. Uma outra realidade que ser vivida. E como que nós vivemos essa outra realidade? Do novo nascimento, de uma vida viva com Deus. Como que a gente vive isso? Quando nós buscamos, quando nós nos empenhamos, quando nós pagamos o preço para vivermos uma vida com Deus. Não acontece como um passo de mágica. Não cai no nosso colo. É trabalhado, é buscado. A Bíblia fala que todo aquele que se esforça, ele entra no céu. Glória a Deus. O reino dos céus é ganho por esforço. Então não pense você que você vai ter uma vida cristã cheia do Espírito Santo e você vai ser sapatinho de fogo e vai gritar glória a Deus, aleluia. Naturalmente não vai. Você vai precisar investir tempo. Você vai precisar investir consagração. Você vai precisar investir jejum.
consagração de vida, leitura da palavra, meditação na palavra. Vai ter que haver um empenho da tua parte. Jesus não ia entrar na casa deles. Ele fez menção que ia continuar com o caminho. Mas eles o constrangeram a entrar na sua casa. Nós também precisamos constranger o Senhor a entrar na nossa casa e ficar conosco. Como que a gente faz isso? Quando a gente quer que Ele entre, quando a gente faz questão que Ele entre, para que Ele possa entrar na nossa casa, a nossa casa tem que estar limpa. Quem gosta de entrar numa casa suja aqui? Ninguém. Você já entrou numa casa suja? A gente não se sente bem, né? Se você entrar numa casa, está cheio de mosquito, cheio de mosca, aquela sujeira, né? A gente não se sente bem. Imagina o Senhor Jesus entrar no nosso coração, o coração está todo sujo, né? Todo marcado pelo pecado, marcado pela sujeira do mundo. Então é necessário que a gente se esvazie das coisas do pecado para que o Senhor entre, né, na nossa vida. E nós precisamos convidar. Lá em Apocalipse diz que Ele está à porta, eis que Ele bate a porta. Se alguém abrir a porta, Ele entra e Ele vai cear com a pessoa. Amém. E a pessoa vai cear com Ele. Amém. Ele não arromba a porta, Ele bate na porta. Hoje, Jesus está batendo na porta de muitos corações. Muitos corações. Aqui na igreja, de mundo afora, está batendo na porta do teu coração. Você pode abrir? Pode. Mas se você não quiser abrir, também você não é obrigado. Mas quando você abre a porta e Ele entra, meu irmão, aí é bênção. Aí é vida nova. Aí é um compromisso com Deus. Aí há alegria de viver, né? Há desejo de servir a Deus, há um desejo de agradar a Deus, porque esse convidado, ele não vem para passar umas horas, ele não vem para ficar um dia, dois, ele vem para habitar para todo o sempre. A Bíblia diz que ele vem para habitar sempre na nossa vida. E quando ele habita na nossa vida, então a Bíblia fala: nós temos uma vida equilibrada. Nós temos uma vida que vence o pecado, que vence as trevas, que vence o engano do pecado, porque Ele está ocupando o nosso coração. Quando Ele ocupa o teu coração, não há espaço para o egocentrismo, não há espaço para a depressão, não há espaço para a tristeza, não há espaço para o rancor, não há espaço para as coisas deste mundo, porque Ele vem e Ele preenche toda a tua alma. Ele faz de você uma razão de ser vivida, uma vida nova, uma vida cheia de vida para viver na presença de Deus. Amém? Quem pode aplaudir, exaltar, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. E no verso 30, ele entra na casa, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e lhes deu. E olha que interessante o verso 31. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. No partir do pão, abriram-se os olhos. A comunhão com Jesus abre os nossos olhos espirituais. Glória a Deus, aleluia. Abre o nosso entendimento. A comunhão, o partir do pão, é muito importante na nossa vida de fé. Abriu os olhos e eles puderam reconhecer, né? E então, a partir do momento que ele foi reconhecido, ele desapareceu da presença deles. E eles disseram algo interessante aqui, olha, no verso de número 32. Disseram para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Porventura não nos ardia o coração
quando pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. A comunhão abre os nossos olhos. A comunhão faz a gente reconhecer Jesus na nossa vida. Amém. Nunca fique fora da comunhão. Tem uma coisa impedindo a tua vida? Resolva isso. Resolva isso e venha para a comunhão com o Senhor. Às vezes a pessoa fala: eu vou ser crente em casa. Ilusão. Não dá para ser crente em casa. Não dá para ser crente fora da igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. Diga assim comigo: Jesus vem buscar a sua igreja. E diga assim: eu sou igreja do Deus vivo. Eu vou subir no arrebatamento. Amém. Pode aplaudir. Glória a Deus. Graças a Deus. Então aquilo que na nossa vida está pendente, está atrapalhando, resolve isso. E se estabelece nessa comunhão com Deus. E é isso que faz a gente ter visão espiritual. Os nossos olhos se abrem e a gente reconhece Jesus na nossa vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode colocar em pé. Aleluia. Enquanto o louvor se prepara aqui, eu quero que você analise o teu coração, vê se existe algum impedimento. Coloque diante de Deus agora. Apresenta a Deus agora esse impedimento. E pede para o Senhor remover, retirar, arrancar do teu coração esse impedimento. Peça para o Senhor tratar a tua vida, para que você se torne um com Ele. Para que você viva esta unidade, esta comunhão com o Senhor. Como que isso começa? Entregando tua vida para Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E depois passando pelas águas do batismo. E depois fazendo parte da comunhão da igreja e a comunhão do corpo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, eu apresento a Ti a vida daqueles que estão, meu Pai, com o desejo de ter uma vida contigo, de ter uma vida de comunhão, de pertencer ao Teu corpo. Meu Pai, se há algum impedimento, entra com providência agora, entra com o Teu poder agora, meu Pai. Remova, arranca, destrói, ó Pai, toda a barreira que o inimigo construiu. Destrói agora todo impedimento das trevas. Entra com o Teu poder, meu Pai. Entra nesta casa, assim como o Senhor entrou na casa daqueles 2 discípulos e houve ali, ó Deus, comunhão. Houve ali, ó Deus, uma abertura dos olhos, um reconhecimento de Ti. Meu Pai, entra com o Teu poder, entra trazendo salvação, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e houve salvação naquela casa, meu Pai. Entra com o Teu poder agora, entra e sara, entra e cura, entra e salva, ó Deus, o Teu povo. No nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo espírito contrário à Tua obra, repreendemos todo o mal, todo espírito, ó Deus, todo demônio que tenta impedir a Tua obra, nós colocamos no estrado dos nossos pés agora. Abençoa o Teu povo, Pai. Traz salvação nesta hora, pois assim nós oramos, agradecidos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.